Pronto, tá gravando. Gravando. Esse projeto tá bom que você vai ter que ter uma aí, Ana, boa de voz. Né? Você aparece. Não, mas aqui eu acho que. Ah, lá ela aqui. Vou fazer o programa. Valendo, pode começar. Bom, então hoje eu vou introduzir o tema de aneurismas cerebrais. Meu nome é Ana Luísa Bertolini, aluna da residência de neurocirurgia aqui do IPSEM, preceptorada pelo Dr. Ricardo Augusto. Bom, e para a gente começar a definição dos aneurismas cerebrais, a gente precisa estudar um pouquinho da origem etimológica da palavra. Aneurisma vem do grego antigo aneurinen, que é um composto pelo prefixo ana, que é para cima, e eurinem, que é alargar. Então, numa tradução livre, alargar para cima, que depois foi traduzido para o latim aneurismati, que significa dilatação. Isso serve um pouco para a definição que a gente tem da doença em si, que é uma dilatação arterial que acomete todas as camadas aí do vaso, que tem um crescimento de mais de 50% do seu diâmetro normal. Então, na primeira imagem, a gente vê as 3 camadas que formam o vaso, a camada mais externa, que é a adventícia, a camada média, que é a muscular, e também a camada interna. E aí, no aneurisma, aqui 2 exemplos de aneurismas verdadeiros, o aneurisma sacular, a gente tem a projeção de todas essas camadas formando uma saturação na lateral do vaso, e o aneurisma fusiforme, que é uma dilatação de todas as camadas também, mas em todos os sentidos, sem formar essa saculação. E na terceira imagem, um pseudoaneurisma, que é um aneurisma dissecante, em que apenas algumas camadas do vaso é que vão formar essa dilatação, e no interior do vaso a gente ainda tem preservado, na verdade, rompido as camadas mais internas. Então, camada íntima e camada média se rompem e dão lugar aí ao extravasamento do sangue, que vai formar vai dissecar a artéria aqui na camada adventícia e também formar uma dilatação. E por fim, a epidemiologia do aneurisma é muito complicada, porque para a gente fazer um diagnóstico de um paciente assintomático é muito difícil. Esses estudos que dão uma prevalência na população geral, geralmente são estudos com exames de imagem que são feitos em pacientes que não têm nenhum indicativo de aneurisma, fazem o exame por alguma outra causa, e aí encontram como um achado incidental. O UpToDate traz essa prevalência de 3,2% na população sem comorbidades para o aneurisma sacular. Já o Greenberg ele traz uma prevalência de 1 a 5% dos aneurismas incidentais. Então, são aqueles aneurismas que não são sintomáticos, o paciente fez um exame ou então mesmo na biópsia acharam esse aneurisma mesmo sem os sintomas. O que se sabe é que a prevalência aumenta com a idade, tem seu pico na 6ª década de vida, e a maior prevalência nas mulheres de 3 para 1, mas essa prevalência não acompanha a ruptura. Então, a ruptura do aneurisma não é mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Sobre a fisiopatologia, o que se sabe, o que o Greenberg traz é que para os vasos, para as artérias cerebrais, a gente tem uma menor elasticidade da túnica média e também da adventícia, uma menor espessura da camada média, que é a camada muscular, que vai dar o volume e realmente vai conter o sangue, a adventícia mais fina, lâmina interna elástica também um pouquinho mais proeminente, e o espaço subaracnoide tem pouco tecido conectivo em volta, então ele não consegue segurar ali aquele volume. Sobre a etiologia, existe uma predisposição congênita desse intervalo medial, que é um defeito ali na camada muscular, que vai tornar essa camada muscular mais frágil e mais suscetível a desenvolver um aneurisma. Também a hipertensão e a doença arteriosclerótica são possíveis etiologias aí, fatores de risco para o desenvolvimento do aneurisma, junto com também a etiologia embólica, a infecciosa, alguns aneurismas micóticos são formados por causa infecciosa, e também os aneurismas traumáticos. E daí a gente puxa alguns fatores de risco, como por exemplo hipertensão, o uso do tabaco, então tabagismo, o uso excessivo do álcool, aterosclerose, e o uso também de drogas vasoativas, como cocaína, anfetaminas. Bom, e sobre a localização. Quanto à localização, eles são divididos pelo tipo, então, aneurismas saculares, fusiformes e demais tipos, que formam aneurismas geralmente periféricos. Nos aneurismas saculares, a gente tem uma distribuição de 85% a 95% no sistema carotídeo, com o comunicante anterior, a junção da comunicante anterior com a cerebral anterior, sendo 30% desses aneurismas saculares, comunicante posterior na junção com a cerebral
cerebral inferior é de 25%, cerebral média 20% na bifurcação ali da cerebral média. De 5 a 15% são formados no sistema posterior, ou seja, sistema vértebro-basilar, 10% na bifurcação e 5% na vertebral, ali na junção com a pica. Então, aqui as localizações mais frequentes, principalmente nessa região ali de comunicante anterior, mas também na cerebral média, aqui também, geralmente nos pontos de cisalhamento, ou seja, pontos em que tem um fluxo de sangue mais intenso e que a gente tem um estresse hemodinâmico maior. Então, a gente percebe que geralmente perto de bifurcações, perto de comunicações, a gente forma esses aneurismas. Sobre os aneurismas fusiformes, a localização mais prevalente é no sistema vértebro-basilar, ou seja, no sistema posterior, e aneurismas periféricos são mais comuns no caso de etiologia infecciosa, ou seja, aneurismas micóticos, e também de etiologias traumáticas. Quanto à clínica, a maioria dos aneurismas são assintomáticos, então acabam sendo achados incidentais em pacientes que fazem o exame por outras causas. Quando os sintomas são presentes, o mais frequente é a hemorragia aracnoide, que o Fontana vai falar com a gente, acompanhado ou não, às vezes, de a hemorragia intracerebral também, em 20 a 40% dos casos, da hemorragia intraventricular, em 13 a 28% desses casos. E quando a hemorragia aracnoide está presente, a clínica do paciente geralmente é a cefaleia thunderclap, que geralmente é aquela cefaleia de forte intensidade, que alcança o pico de intensidade muito rapidamente, e também vai embora muito rápido, então é descrito como a pior cefaleia da vida, que vem também com náusea, vômito, fotofobia, perda de consciência, às vezes crises convulsivas e sinais meningos também. Outras apresentações possíveis são neuropatias cranianas, no caso de compressão de estruturas, existem alguns aneurismas que eles acabam criando ali uma compressão de estruturas adjacentes, e por isso a gente vai ter, por exemplo, amaurose, paralisias oculares, hemiparesias, a depender do local ali que está pegando, por exemplo, no trato piramidal, compressão ali do trato piramidal, alterações endócrinas, no caso da compressão da pineal ou da hipófise, pequenos infartos ou AITs também, hemorragias sentinelas que podem ou não causar a cefaleia, até mesmo a cefaleia thunderclap, que são pequenas hemorragias que acontecem ali, que eles chamam de hemorragias de aviso. O paciente tem um pouquinho de sintoma antes de uma ruptura de fato em que o extravasamento de sangue é grande. E também a cefaleia sem hemorragia, uma cefaleia que geralmente dura aí mais de 2 semanas, que pode ser unilateral, retro ou periorbital, por irritação da dura sobrejacente, que geralmente está associada à hemorragia sentinela. Então, tem uma pequena hemorragia, sintomas podem perdurar um tempo e o paciente via procurar ajuda por conta desses sintomas mais prolongados. No caso de diagnóstico, é um diagnóstico feito por exame de imagem. A gente pode fazer uma angio-TC ou uma angio-ressonância, que são exames iniciais de diagnóstico ou monitoramento, mas o exame padrão ouro de verdade é a angiografia convencional. Mas como é um exame um pouco mais invasivo, geralmente é utilizado aí no planejamento pré-operatório ou para o planejamento do tratamento endovascular. Eu achei uma imagem aqui interessante de um GIF que mostra uma reconstrução feita com inteligência artificial, muito provavelmente aqui, me corrijam se eu estiver errada, mas uma região aqui de comunicante anterior com cerebral anterior. Ali, dessa vermelhinha aí, está na circulação posterior. É isso aí? É a vermelhinha. Ela está... ali é basilar, né? Depois que ela passa Talvez a dilatação, será? o cribos ali, ela passa o clinoide lá. Aí tudo bem, vira comunicante anterior. A animação... Mas que ela pega tudo, Está né? mostrando a comunicante posterior da esquerda, né? Comunicante posterior. Comunicante posterior. Complexo vértebro-basilar, comunicante posterior. Talvez tenha... Talvez seja dilatação. Chegando na carótida, né? Porque a comunicante anterior é bem anterior lá na frente. Bem prolongado, né? É. E o fusiforme é mais comum em vértebro-basilar, então. Está lá na frente, tá? Anterior aos corpos dos ventrículos, sabe? Está bem anterior. Então aí é um basilar e chegando na copa. Trajeto, mas é legal. Sobre o tratamento, os aneurismas não rotos, o tratamento ele é uma incógnita. A gente precisa fazer uma decisão baseada, né, nos fatores de risco e benefício para o paciente. E aí é muito importante avaliar os fatores de risco para a ruptura.
Então, eles são o tamanho do aneurisma, o Greenberg traz esse ponto de corte de 7 milímetros, a partir desse tamanho, a chance de ruptura do aneurisma é maior. Também a localização, na circulação posterior a gente tem uma chance de ruptura maior do que na circulação anterior, que é maior do que na carótida cavernosa. E aí ele traz esse quadro também, que ilustra uma associação desses dois fatores juntos. Então, a taxa cumulativa numa relação entre tamanho e localização. Então, quanto maior o tamanho, maior a chance de ruptura, e a depender da localização, essa chance ainda cresce mais, sendo que a circulação posterior tem uma maior chance de ruptura, chegando até a 50% no caso dos aneurismas maiores. É importante avaliar os fatores de risco, como a gente já ouviu falado. Então, o tamanho do aneurisma, maior que 7 milímetros, não só esses dois fatores de tamanho e localização, mas também aneurismas familiares, se o paciente já teve um sangramento aracnoide posteriormente, o crescimento também em exame seriado, se é um aneurisma crescendo muito rápido, sinal de batimento no aneurisma também, em cortes diferentes da imagem, você vê uma variação de tamanho, que significa que aquele aneurisma está batendo, né, junto com o fluxo de sangue. Aneurismas múltiplos também aumentam a chance de ruptura, assim como idade e tabagismo também. E aí existem algumas escalas, eu não sei se essas escalas são muito utilizadas, mas a escala de predição de ruptura, eu trouxe como exemplo essa escala de fases, eu não sei se é muito utilizada no meio, mas são escalas que levam em consideração os fatores de risco, então, às vezes, inconscientemente, a gente está utilizando. Pode passar. Então, aqui a escala de fases traz alguns outros fatores além dos que eu já tinha dito. É claro que esses estudos, eles levam muito em consideração a população que é testada. Então, a gente tem aí alguns pontos a mais acrescentados no caso da população de japoneses, finlandeses, mas os demais aí vêm dos fatores de risco que a gente já citou. Hipertensão, idade acima de 70 anos, tamanho do aneurisma, variando aí até maior que 2 milímetros, 2 centímetros, história posterior de sangramento aracnoide, aneurisma de artéria cerebral média, assim como aneurismas dessas outras localizações que são mais comuns de sangrar. E a interpretação dessa escala de fases aí a depender da quantidade de pontos de cada paciente. Já no tratamento conservador, existe a possibilidade, né, desse paciente não passar pela cirurgia, e no tratamento conservador a gente deve orientar sempre o paciente sobre os riscos que ele está correndo, então ele deve estar sempre ciente, né, uma educação de saúde, o paciente está ciente para poder tomar as melhores decisões, buscar ajuda caso necessário, no menor sinal assim, de alguma alteração, ele já buscar ajuda e já saber o que está acontecendo. Tratamento de comorbidades, então também o tratamento da epidemia, o tratamento da hipertensão, assim como tentar a cessação do tabagismo, também do etilismo, e prevenção de vasoespasmos. E aí o Greenberg traz muito o uso do amlodipino como bloqueador de canal de cálcio, que ajudaria na prevenção desses vasoespasmos. Além da monitorização. Então, ainda que o paciente ele não seja tratado de forma cirúrgica, de forma invasiva, num primeiro momento ele deve ser monitorado. E aí, acompanhamento com exames de imagem, né, ou a angiorressonância ou a angiotomografia anualmente por 3 anos e depois um pouco mais espaçado, e semestralmente no caso de aneurismas menores, porque existe um estudo aí que fala que os aneurismas muito pequenos, eles têm uma chance de ruptura maior nesses primeiros 6 meses. A chance de crescimento de ruptura é grande. Já o tratamento cirúrgico, a gente tem 2 técnicas que são mais conhecidas. As técnicas endovasculares, elas levam em consideração trombosar o aneurisma, então interromper o fluxo ali. Trapping, que também é a interrupção de fluxo, só que dessa vez proximal e distal da região de saculação ou da região do aneurisma. Ligação proximal e as técnicas cirúrgicas, clipagem ou esse wrapping, que está representado na imagem. Então, essa primeira imagem mostra um tratamento endovascular, com a utilização de espirais ali dentro, que vão trombosar o sangue dentro do aneurisma. Na imagem de baixo, a gente tem a clipagem de um aneurisma, que geralmente é utilizado nos aneurismas saculares. E na terceira imagem, esse wrapping, que utiliza um material para abraçar mesmo o aneurisma, geralmente o aneurisma fusiforme, e aí a gente prende toda essa estrutura, o material junto com o vaso para impedir, né, ou tornar mais difícil a ruptura. E aí existem estudos que comparam os dois. O Greenberg ele traz benefícios e os benefícios em cada caso. Então ele traz um resumo de que a clipagem ela é mais utilizada em grandes hematomas intraparenquimatosos, nesses casos de grandes hematomas,
ou no aneurisma de artéria cerebral média. E a espiral é mais utilizada em idosos, aneurismas de base basilar, aneurismas rotos tratáveis também. Então, naquele primeiro momento, ver o aneurisma roto é possível de tratar. A via mais escolhida é a via endovascular. E o acompanhamento também é necessário nesses casos, ainda que a gente faça o tratamento cirúrgico, opte pelo tratamento cirúrgico, a gente precisa acompanhar esse paciente. No caso do clipe, né, a técnica cirúrgica, no primeiro ano, no quinto ano e depois a cada 10 anos. E no caso da espiral, esses valores aqui estão no Wimberg, no caso da espiral, em 6 meses, 1 ano e meio, 3 anos e meio, e depois a cada 5 a 10 anos. Sobre o prognóstico, existem várias complicações possíveis dos tratamentos invasivos ou do tratamento conservador. A ruptura intraoperatória é uma possibilidade de complicação, né, difícil de lidar. O ressangramento precoce também. A gente teve uma paciente aqui recente que parece que ocorreu exatamente isso. Ela teve um pequeno sangramento inicial e depois ela ressangrou, e aí piorou muito o quadro. Vasoespasmos também, que estão presentes um pouco mais para frente com a exposição dos vasos ao sangue, que leva a esses vasoespasmos, a irritação local ali. Hidrocefalia pós-hemorrágica também, a gente tem sangramento às vezes dentro do ventrículo, isso aí coagula, impede a circulação e pode causar também um aumento da pressão intracraniana e a hidrocefalia. Crises convulsivas e déficits neurológicos, a gente já falou que pode ser um déficit por compressão do próprio aneurisma ou se ele rompe, também sangra. E o prognóstico é complexo também, a mortalidade está presente em 30% a 40% dos casos de ruptura, e os sobreviventes frequentemente têm alguma sequela. Além de que o manejo, né, desses casos precisa ser multidisciplinar, porque envolve também a reabilitação em caso de sobrevivência do paciente. E é isso, essas foram as referências que eu usei, mais o Wimberg e também algumas revisões aí sistemáticas de outros estudos. Bem, doutora. Eu vou fazer a discussão. Eu apresento primeiro ou quer